Tudo bem, CR Casa? Que alegria mais uma vez ter a sua companhia nessa casa que com certeza está cheia da presença do Senhor, de pessoas com o coração aberto para ouvir da palavra dele e celebrar ele. E é isso que nós vamos fazer essa noite, celebrar a grandeza dele. Vem com a gente? Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Que alegria poder estar novamente com você aí, participando desse momento de comunhão, esse momento ao qual nós estamos falando de uma série muito legal, que é a série Corra do Seu Passado. Nós falamos agora, tivemos essa semana a terceira mensagem dessa série e falamos um pouco sobre os que nós ferimos. Na primeira semana nós falamos sobre os rótulos, quebrando os rótulos que nos definem, os rótulos que muitas vezes, palavras que foram lançadas sobre nós, palavras que acompanham o nosso nome, e nós falamos como quebrar isso, como se livrar disso. Na semana retrasada falamos um pouco sobre o perdão, falamos sobre perdoarmos aquelas pessoas que nos feriram. E só que nessa semana agora, que se passou, nós falamos sobre quem eu e você ferimos. E a pergunta ao qual nós fizemos aqui, porque na semana retrasada perguntamos, quantos de vocês tiveram alguém que mentiu para você, que desapontou, que traiu, que machucou você de alguma forma? E foi unânime, toda a igreja levantando a mão, mas aí eu fiz uma pergunta, quantos de vocês fizeram essas mesmas coisas com outras pessoas? Foi muito difícil já as pessoas levantarem a mão, mas nós temos certeza que num determinado momento da vida
eu e você falhamos com alguém, eu e você, nós realmente pisamos na bola, ofendemos, xingamos, desapontamos alguém. E nós fomos falando um pouco sobre isso, e lembramos o versículo-chave aqui da mensagem, foi Mateus 5, versículo 23 e 24, que fala: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que nós entendemos aqui nesse contexto é que primeiro Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. Nós citamos aqui Charles Spurgeon, quando ele diz que a regra aqui é primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. E o contexto aqui, Jesus está fazendo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que é o início aqui do Sermão do Monte. Jesus está fazendo esse discurso conhecido dele, e aqui ele faz algumas observações importantes, porque os fariseus ali naquele contexto, eles estavam concentrados somente no ato externo de adoração. Ou seja, eles olhavam as pessoas e as julgavam pela aparência. Então a aparência fazia muito mais sentido, o que elas falavam fazia muito mais sentido do que realmente elas estavam vivendo por dentro. E o que Jesus ele traz aqui nesse contexto, ele traz uma doutrina específica aqui, que ele diz, nesse contexto é como se ele dissesse, é mais importante ter o coração certo do que realizar o ato externo. Então não é sobre aparências, é sobre quem nós somos no dia após dia. E aqui nós falamos depois sobre Mateus 5:9, que vai dizer o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui nós demos uma diferença do pacificador e daquele que é o abafador de conflitos. Nós usamos a expressão do passador de pano. Porque o que acontece aqui? Há uma diferença. Essa pessoa, o abafador de conflito, é aquele que evita o confronto para manter a paz, é aquele que deixa para lá as coisas, ele guarda o ressentimento, ele fica em silêncio, ele se cala, mas ele não resolve um conflito. Agora, o pacificador, realmente, ele tem a propriedade, ele tem aqui o desejo de resolver o conflito. Ele vai até o conflito e ele resolve o problema. E aqui nós falamos sobre duas coisas aqui. Quais são o inimigo e um amigo da pacificação? O maior inimigo é o orgulho. E aqui nós entendemos que o orgulho é o maior inimigo para resolver um conflito. Só que o maior amigo da pacificação é a humildade. Então nós entendemos um pouco sobre isso. E o orgulho é aquela coisa tipo, não, eu não vou resolver nada, é essa pessoa que precisa vir até mim, se ela quiser, ela que venha, se ela quiser, ela que me dê respostas, ela que me ligue, ela que me procure. Mas a humildade, por outro lado, vai dizer o seguinte: olha, eu sei que eu falhei também, eu também estava errado, e eu quero me humilhar nesse momento, e eu quero pedir perdão, eu quero consertar aquilo que foi quebrado, eu quero resolver esse conflito. E a ideia aqui, a frase que nós tiramos disso é: eu amo essa pessoa mais do que estar certo. Eu amo essa pessoa mais do que sair por cima nessa história. E aqui então fica uma pergunta para nós podermos responder em grupo. Você tem dificuldade de assumir perante alguém que você errou, que você falhou? Você tem dificuldade? Como você lida com o seu orgulho? Você tem dificuldade de chegar até alguém e pedir perdão, em reconhecer um erro? Responda isso em grupo agora, nesse momento. Voltando aqui, uma das coisas que nós também falamos aqui, nós colocamos alguns pontos específicos nesse processo de pedir perdão, como nós devemos fazer, 5 ações específicas para nós compreendermos esse processo de pedir perdão, porque talvez hoje Deus vai permitir que você vá até alguém. Talvez é alguém que está dentro do seu CR Casa, talvez é alguém que está dentro da sua casa, talvez é alguém do seu trabalho, talvez é alguém da sua igreja, talvez até seja eu mesmo. Enfim, pode ser alguém que você precisa conversar e realmente pedir perdão, ou que você precisa realmente compartilhar algo que não ficou legal no meio do caminho. Então, nós colocamos alguns pontos aqui específicos. O primeiro deles, no seu pedido de perdão, no seu pedido de desculpas, admita essas ações.
né? E essas atitudes específicas. Fale realmente o que realmente aconteceu. Olha, eu sinto muito por ter gritado com você, eu sinto muito por ter falhado, eu menti nessa situação, aquele dia eu fui infeliz e eu acabei cometendo esse erro. Não tentar dar desculpas do tipo, eu fiz isso, mas eu fiz porque também você fez, e começa aquela história que não tem fim, né? Algumas pessoas podem até dizer assim, mas eu não fiz nada. E algumas vezes, isso já aconteceu na minha vida, e por várias vezes, a gente tem que pedir desculpas, pedir perdão, até mesmo por não fazer nada. Porque nós falamos um pouco sobre a omissão, nós falamos um pouco sobre esse contexto, que Tiago 4,17 fala, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não fazemos. E aí cometemos o pecado da omissão. E eu creio de verdade que muitos relacionamentos podem ser curados se até mesmo nós pedirmos perdão por aquilo que nós não fizemos. Olha, eu deveria ter cuidado de você. Olha, eu deveria estar atento a essa situação e eu não me atentei. Eu deveria ter falado algumas coisas ao qual eu não falei naquele momento. Então, a primeira coisa aqui é, no seu pedido de desculpas, no seu pedido de perdão, admita as ações e atitudes específicas. A segunda coisa que nós colocamos, não dê desculpas, faça o que quiser, não dê desculpas. Sabe, esse tipo de coisa, a pessoa cai num pecado, ou ela comete um erro e ela fala, olha, eu só fiz isso por causa disso. Olha, eu não fiz isso ainda porque aconteceu tal coisa. Não, seja sincero, eu não fiz, eu não resolvi, eu falhei nessa área. Né? E seja sincero, não dê desculpas. Às vezes a gente tenta resolver um problema criando um outro problema, e isso nos leva a uma multidão de problemas. Então, não dê desculpas, use da sinceridade. A terceira coisa que nós falamos aqui é sobre aceitar as consequências. Não quer dizer que naquele momento em que você pedir perdão, as coisas já vão estar tudo bem. Não quer dizer que não houve ressentimentos, que não houve uma ferida, que não houve talvez um momento de tristeza, ou que talvez a sua amizade já vai voltar a ser restabelecida a partir desse perdão. Vai ser um processo, e esse processo vai ter que ser reconstruído pela confiança. Então, aceite a consequência disso. Não peça perdão e daqui a pouco comece a cobrar a pessoa do tipo, olha, você não está bem ainda comigo. Calma, tudo isso existe um processo. A quarta coisa que nós falamos aqui é mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento. Talvez você fez algo de errado, então mude. Não é gritar, depois pedir desculpas, depois gritar novamente. Não é cair num pecado e de repente pedir perdão, depois cair novamente. É realmente mudar o comportamento, é pedir ajuda, procurar um aconselhamento, procurar alguém que pode ajudar você nessa área ao qual você precisa vencer. E uma das coisas que nós falamos aqui nesse quarto ponto é sobre nós se aproximarmos. E aqui eu posso falar do CR Casa. Esse é um momento oportuno para nós falarmos disso que nós estamos vivendo agora, juntos. Nós podemos realmente pedir para que um ore pelo outro, nós podemos compartilhar as experiências. E como é bom nós vivermos esse momento juntos. Como é bom a gente ter esse momento em que nós podemos orar uns pelos outros. Talvez hoje é dia de cura no seu CR Casa. Hoje é um dia que você pode compartilhar experiências e essas pessoas que estão aí, os nossos líderes e esses que estão juntos conosco agora, nesse momento, estão aí para te ajudar. Você não é errado em compartilhar um problema, compartilhar um pecado. Pelo contrário, você é bem aceito e amado nesse lugar. Então fique à vontade para você poder falar, para você pedir oração e para que nós possamos orar juntos, né? Para que você receba cura através dessas conversas e de uma oração a Deus. E por último, nós falamos sobre um ponto crucial aqui. Peça perdão. Não é apenas foi mal, sinto muito, falhei. É pedir perdão realmente, é entender assim, olha, eu estava errado nessa área, eu falhei nisso. Nós vemos que esse versículo-chave de Mateus nos ensina que nós não conseguimos chegar até Deus sem antes nos reparar com os problemas que temos com os nossos irmãos. Quando Jesus fala sobre a oferta, ele diz num contexto geral, nós não podemos chegar diante de uma igreja como essa, chegar aqui, cantarmos, adorarmos, e estando mal com a pessoa que está ao nosso lado. Jesus pede para que nós possamos nos consertar, pedir perdão e, sendo assim, depois levar essa oferta de adoração, a sua generosidade, aquilo que você faz diante de Deus, o seu culto público diante do Senhor. Então, nós falamos aqui sobre o perdão também, que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. E aqui falamos sobre Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui finalizamos com uma frase do Hernandes Dias Lopes,
dizendo: o perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. A segunda pergunta que eu quero colocar aqui para você, e última pergunta, você precisa pedir perdão para alguém hoje? Há alguém que você precisa hoje colocar diante do Senhor, ou que você precisa realmente dizer: olha, existe uma mágoa ainda, existe algo que está aberto aqui, e eu preciso fechar isso, para que eu não deixe espaços de mágoa, de ferida sobre a minha vida. Há alguém que hoje você precisa colocar na oração, ao qual você vai fazer agora junto ao seu CR Casa. Se o Espírito Santo colocou alguém, colocou essa pessoa, ore diante de Deus. Apresente isso. Se você se sentir à vontade, compartilhe isso. Não como um momento de briga, como um momento de guerra, mas coloque isso como um momento de cura. Coloque isso para que você possa externar isso agora e o Espírito Santo possa trazer cura sobre você. E o CR Casa é um lugar propício para isso. Os nossos líderes, nossos facilitadores estão disponíveis agora nesse momento e você pode fazer isso. E à medida que você orar, peça ao Espírito Santo que Ele te encha de amor, para que seja um momento de cura. E se for necessário, ao término desse CR Casa, nesse momento de comunhão que vamos ter, pega o teu telefone, liga para essa pessoa, exponha, fale o que você precisa falar, ou marque um horário, vá até essa pessoa e permita que a cura possa vir sobre a sua vida e que essa pessoa também vai ser ministrada, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural. Eu quero passar agora a palavra aos nossos líderes, mas responda isso em grupo. Há alguém que você precisa perdoar? Existe ainda uma mágoa sobre o seu coração aí, sobre alguma coisa? Se houver, fique à vontade para compartilhar em grupo agora e que vocês tenham um momento especial depois de comunhão também. Que Deus abençoe você. Até mais.